Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Hebreus capítulo 9, o versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Neste quadro aqui, nós podemos compreender a magnitude do reino de Deus. Aqui está uma representação da terra girando em torno do sol, mas nós sabemos que o trono de Deus está nos céus dos céus, acima de todo o universo. Não sabemos como isso se dá, mas é um lugar de luz inacessível. Homem algum jamais viu a Deus, o seu Filho o revelou. E aqui nós temos o fluxo da história, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Nós tivemos o ato da criação. Deus é o criador dos céus e da terra. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aqui nós temos a queda, quando o homem tomou a decisão de desobedecer à ordem divina. Deus dera uma ordem. Podia-se comer de todas as árvores frutíferas que havia no jardim e também da árvore da vida, mas não se podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso o fizesse, haveria de morrer. Adão comeu e por conta disso a morte entrou no mundo. E aqui está o limite da morte. Haverá o juízo final e depois desse juízo final temos ou a vida eterna ou a morte eterna. Nós não temos como impedir de que isso aconteça. Deus determinou que se comer do fruto haveria a morte. Ora, o Senhor tanto nos amou que deu o seu próprio Filho ao ponto dele morrer na cruz por nós. Então nós temos o evento da redenção, em que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador e livrá-lo da ira vindoura. E aqui nós temos o evento da segunda vinda, em que o Senhor voltará em dois atos. No primeiro, nas nuvens, para levar a sua igreja consigo, aonde os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados para Deus, tirados repentinamente da terra para os céus, e depois ele voltará quando ele instaurará o juízo final. Ora, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 20, o versículo 10 e 15, Apocalipse, capítulo 20, o versículo 10 e 15. Diz o João, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de quem cuja presença fugiram a terra e os céus. Nós não temos a dimensão desse evento. O dia do juízo final, em que o grande trono branco de Deus se apresentar para julgar toda a humanidade ao longo de todo o período da sua história, a Bíblia diz que os céus, a terra, fugirá da presença de Deus. Não sei o que sobra depois disso. E continua. Mas não se achou lugar para eles, a terra e os céus. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Portanto, se alguém não tiver o seu nome escrito no livro da vida, por ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, é lançado em um lago de fogo e enxofre. Porque o salário do pecado é a morte. Deus havia dito, se comer, morre. O primeiro casal caíra, comeram do fruto proibido, a morte entrou no mundo, então o homem será julgado por suas obras, e tendo julgado por suas obras, será lançado no fogo eterno. Isto se o nome dele não estiver escrito no livro da vida. E o Deus que vai julgar, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Com isso, a palavra de Deus declara que todo homem nascido de mulher terá que prestar conta de Deus nesse dia de juízo. Para que nós possamos escapar dessa ira que está por vindo, João conclamou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
O reino de Deus, que domina todo o universo, está chegando na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele chegar, e Jesus mesmo disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou seja, a implantação completa do reino de Deus, eternidade adentro, está próxima. O reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele dá uma promessa. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Venha para o refúgio que é Jesus, para escapar da ira vindoura, para sair da morte para a vida e já ter hoje a antecipação da vida eterna. Este é o propósito de Deus para conosco, este é o reino de Deus, pelo qual nós devemos buscar. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.